Fala, minha turma querida. Vamos continuar a aula de geometria plana. Hoje sim a gente vai ver a parte de perímetro e área, tá? Então vamos começar com o perímetro do triângulo. Bom, bem tranquilo, né? Primeiro, o que é o perímetro, tá? Pergunta que fica, né? O perímetro nada mais é, tá, do que a soma dos lados. Isso não só para o triângulo, isso para qualquer polígono, tá bom? Isso aqui é a soma dos lados. Beleza. Então vamos desenhar aqui um triângulo. Aqui é bem tranquilo, né? Triângulo qualquer. Opa, vou ligar esse cara aqui. Bom, vou colocar aqui um triângulo ABC. Aqui vamos colocar um lado A, um lado C e um lado B. Quem que é o perímetro? Algumas literaturas, elas colocam o perímetro como sendo representado por 2P, tá? 2P é igual a mais B mais C. Por que que não é P? Porque tem algumas fórmulas na geometria plana que é em função do semiperímetro. Aí o cara achou mais fácil chamar o perímetro de P, tá? E ele achou mais fácil chamar o semiperímetro, desculpa, chamar o perímetro de 2P e o semiperímetro de P. O semiperímetro seria a soma dos lados dividido por 2, tá? Esse aqui seria o chamado semiperímetro, tá bom? É metade, nada mais é do que a metade de um perímetro, tá? Bom, enfim, quando o cara falar perímetro, você já sabe que é a soma dos lados. Quando ele falar semiperímetro, é a metade da soma dos lados, ou seja, a soma dos três lados, aqui no caso do triângulo, né? Dividido por 2, tá bom? De perímetro do triângulo é só, pessoal, não tem muito o que falar, tá? Beleza, vamos ver agora a área do triângulo. Triângulo qualquer aqui tem aquela fórmula mais, mais clássica possível, né? Tem várias fórmulas da área do triângulo, tá? Mas a mais clássica é essa aqui, ó. Pega um triângulo ABC. E aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou traçar uma altura relativa ao vértice A. Espera aí. Ficou feio aqui. Vamos traçar uma altura mais decente. Vou traçar aqui uma altura relativa ao vértice A. Aqui, se é altura, aqui é 90 graus. E aqui também é 90 graus. Lembra que a altura ela tem que ser perpendicular ao lado, tá bom? Legal, então esse cara aqui eu vou chamar de H, tá? Esse cara aqui eu vou chamar de B, tá? Vou chamar de B. Então a área de um triângulo a gente determina como sendo a base vezes a altura dividido por 2, tá bom? Então essa é a formulazinha que vocês vão ter que gravar, tá? A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Isso aqui eu tenho certeza que em algum momento vocês já estudaram, né? Ou deveriam ter estudado pelo menos, tá bom? Tranquilo, né? Base vezes altura dividido por 2. Certo? Tá, vamos lá. Área do triângulo em função de dois lados e do seno do ângulo entre esses lados. Então, aqui eu quero achar uma outra fórmula para o triângulo, tá? Então, a gente desenha de novo o triângulo, tá? Tal como a gente desenhou agora há pouco. Tudo bem. E aí, vamos lá colocar os vértices, né? Vou chamar esse cara aqui de B agora, tá? Vou chamar de B aqui em cima. Vou chamar aqui de A, esse vértice. E esse vértice aqui eu vou chamar de C, tá? Bom, o cara que está oposto ao vértice B, Bzão, né? Esse lado aqui eu vou chamar de B minúsculo. Vou traçar a altura de novo, tá? Em relação ao vértice B agora. Vou traçar uma altura bem aqui. Certo? Aqui vai ser 90 graus. E aqui vai ser a nossa altura, né? Esse cara bem aqui vai ser a nossa altura. Legal, já vi agora há pouco que a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2, né? Mas eu quero uma outra fórmula. Então, como é que eu vou achar aqui? Eu vou chamar esse cara aqui de um ângulo C chapéu. Tá? Poderia ser um ângulo alfa, vou chamar de C chapéu. Legal.
esse carinha bem aqui, esse comprimento aqui BC, eu vou chamar de A, um A minúsculo, né? Que está oposto ao vértice Azão aqui. E aí, o que que dá para fazer, pessoal? Olha lá. Se eu fizer aqui o seno de C, olha só, ele vai ser aqui, ó, o cateto oposto, que é o H, dividido pela hipotenusa, que é o A, tá bom? Então, ele é o cateto oposto, que é o H, dividido pela hipotenusa, que é o A. Bom, daqui eu tiro que o meu H, ele vai ser A vezes o seno de C. O H é A vezes o seno de C. E aí, esse carinha bem aqui agora, A vezes o seno de C, que é o H, eu vou jogar ele bem aqui, ó. Vou substituir o H por esse cara bem aqui, ó, A seno de C. Tá? Então, quem a gente vai ter na fórmula agora? A área do triângulo vai ser base vezes. No lugar do H, eu vou colocar o A vezes o seno do C dividido por 2, tá bom? Então, essa aqui vai ser a minha fórmula, ó. Vou colocar bem aqui, ó. A área do triângulo aqui vai ser A vezes o B, vezes o seno do ângulo entre eles dois, olha, tá vendo? Aqui está o A, aqui está o B. O ângulo entre eles dois é o C, vezes o seno dele, dividido por 2. E essa aqui é a fórmula que eu queria que vocês gravassem, tá bom? AB vezes seno C. Então, o que que ele fala aí na fórmula, né? Em função de dois lados e do seno do ângulo entre esses lados, tá bom? Então, eu poderia ter só vou falar aqui, tá? Prestem atenção, prestem bastante atenção no que eu vou falar. Vamos supor que aqui fosse o lado C. Supor que aqui fosse o lado C. Poderia fazer aqui, ó, vamos supor agora que aqui seja o ângulo A. Uma outra fórmula seria B vezes C vezes o seno do ângulo entre eles dois, que é o A, dividido por 2. Seria uma outra fórmula, tá bom? Aqui, ó, outra fórmula aqui, olha. B vezes C vezes o seno do ângulo entre eles, que agora é o A, né? E isso dividido por 2, tá? Isso aqui seria outra fórmula, tá? Poderia fazer mais uma fórmula bem aqui, ó. Se aqui fosse o ângulo B, aí poderia fazer aqui também, olha. A vezes C vezes o seno do B, que é o ângulo entre o A vezes C dividido por 2. Essa aqui seria outra fórmula do triângulo. Fechou, pessoal? Então, é o produto de dois lados vezes o seno do ângulo entre eles dividido por 2. Essa é uma outra fórmula do triângulo, tá? Ela é bem útil também. Área do triângulo equilátero. Bora ver aqui. Área do triângulo equilátero. Vamos tentar desenhar aqui um triângulo equilátero. Beleza, área do triângulo equilátero. Vou traçar aqui a altura dele, a altura relativa a um vértice aqui. Não tá muito perfeito a coisa não, né? Não ficou legal aqui, ó. Porque para ficar legal, ele tinha que dividir certinho no meio, né? Enfim, imagina aqui que é um triângulo equilátero, tá? Vamos imaginar aqui que é um triângulo equilátero. A gente já estudou na aula passada, né? A gente já estudou na aula passada que tem uma fórmula para altura, né? Imagina que aqui é H e que isso aqui é um triângulo de lado L. Então aqui é L, aqui é L, aqui é L. É um triângulo equilátero. Pessoal, qual é a área do triângulo equilátero? Vou colocar aqui TE, triângulo equilátero. Não é base vezes altura dividido por 2, só que a base aqui é L. A altura a gente viu na aula passada que vale L raiz de 3 dividido por 2. Tá? E tem esse 2 aqui de baixo também. Posso colocar ele assim, ó, vezes meio. Então vai ficar L vezes L, vai dar L ao quadrado, raiz de 3. Embaixo 2 vezes 2 vai dar 4. Então, a área do triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. É uma fórmula direta, tá? E se eu quisesse jogar na fórmula aí que a gente acabou de aprender aqui, olha. Poderia fazer assim também, olha. A área do triângulo equilátero é o produto dos dois lados aqui, olha. L vezes o seno do ângulo entre eles. Lembra que o triângulo equilátero, todos os ângulos são iguais a 60 graus. Todos os ângulos internos, tá? Vezes o seno de 60 graus. É a fórmula que a gente viu no slide anterior. L vezes L dá L ao quadrado.
60 graus, qual é o seno de 60, pessoal? Raiz de 3 dividido por 2, né? Aí tem mais esse 2 daqui, a gente vai chegar na mesma fórmula, obviamente. E quadrado, raiz de 3 sobre 4, certo? Então gravem aí, e quadrado, raiz de 3 sobre 4 é a área do triângulo equilátero. Exercício, pessoal. A gente vai fazer da seguinte maneira, tá? Esse exercício aqui ele é bem simples, é só para aplicar a fórmula. Na aula que vem a gente vai ver, vamos dizer assim, uns exercícios mais elaborados, né? Mais contextualizados. Aqui é só para a gente gravar a fórmula. Olha aqui, olha, letra A. Isso aqui é um triângulo equilátero, pessoal. Tem todos os lados iguais a 8. Ó. 8, 8, 8. Então eu posso jogar na fórmula, né? Qual é a fórmula do triângulo equilátero? L quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Então o L é 8, né? 8 ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. 8 ao quadrado dá 64, né? 64 raiz de 3 dividido por 4. E aí posso simplificar, né? 64 dividido por 4 vai dar quanto isso aqui? 16, né? 16 raiz de 3, certo? Ele fala que a unidade é o metro, né? 16 raiz de 3. Lembra que a área é em metros quadrados, né? Então, dá metro quadrado aqui. Vamos lá, letra B. Aí eu tenho um triângulo retângulo, né? E eu tenho 30 graus. Bem, de cara, não poderia usar nem a primeira nem a segunda fórmula, né? Porque eu não conheço a base aqui. Mas dá para achar, né? Vamos chamar de B aqui, ó. Vamos chamar esse cara aqui de B. Tá? Tangente de 30 graus, ela é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, vai dar 8 sobre B. E quem é a tangente de 30 graus? Vamos lembrar, é raiz de 3 dividido por 3. Já estudamos isso aí no primeiro bimestre, né, pessoal? Estudamos. Legal. E aí, como é que eu faço? Multiplica cruzado, né? Vai ficar B raiz de 3 igual a 3 vezes 8, 24. Vai ficar B igual a 24 dividido por raiz de 3. Posso racionalizar isso aqui, né? O que é racionalizar? Tirar a raiz do denominador. Então, para racionalizar, eu multiplico pela raiz de 3 em cima e embaixo, né? Em cima vai ficar 24 raiz de 3. Embaixo, a raiz de 3 com raiz de 3 vai sumir a raiz, né? Esse é o objetivo. 24 dividido por 3 vai dar 8 raiz de 3 metros quadrados. Fechou? Vamos lá, próximo. Letra C. Aqui a gente tem um triângulo isósceles, pessoal. E aí? O que dá para fazer? Pessoal, é o seguinte. Lembra da uma propriedadezinha que eu falei na aula passada? Quando eu traço aqui a altura de um triângulo isósceles, esse cara aqui ele vai dividir o lado oposto exatamente na metade, tá bom? Vai dividir, então aqui vai ser 6 e aqui vai ser 6. Praticamente morreu o porco, porque agora eu consigo calcular essa altura bem aqui, tá? E aí eu posso fazer o base vezes a altura. Como é que eu vou achar essa altura bem aqui, ó? Se isso aqui é um triângulo retângulo, tá? Esse cara bem aqui, ó. Eu posso fazer Pitágoras. 10 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 6 ao quadrado, né? Então vai ficar 100 igual a h ao quadrado mais 36. Fazendo a continha, tá? O h vai dar igual a 8, tá bom? 8 metros, né? Então, qual é a fórmula da área do triângulo aqui? Base vezes altura dividido por 2. 12 vezes 8 dividido por 2. 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 12 dá 48 metros quadrados. Fechou? Vamos lá. Bom, vamos passar agora para os quadriláteros. A gente tem um retângulo, tá? Vamos desenhar aqui um retângulo. Então, pessoal, o retângulo é uma figura, um quadrilátero, né? Ou seja, uma figura plana de 4 lados, que tem todos os ângulos internos iguais a 90 graus. E, além disso, ela tem os lados opostos, paralelos e congruentes, né? Significa que esse cara aqui
tem o mesmo comprimento desse cara e esse cara aqui tem o mesmo comprimento desse cara, tá? Então, se eu chamar isso aqui de B e isso aqui de H, eu vou ter que a área de um retângulo é base vezes a altura, tá bom? Triângulo é base vezes a altura dividido por 2 e aqui é base vezes a altura. Isso é bem fácil de demonstrar, né? Se eu fizer traçar uma diagonal aqui, eu tenho dois triângulos, tá? Dois triângulos. Então, se eu multiplicar base vezes altura dividido por 2 vezes 2, vai chegar nesse cara bem aqui, tá bom? Então, essa é a fórmula aqui da área do retângulo. Bem tranquilo, né, pessoal? Bem tranquilo mesmo. O perímetro não tem muito o que fazer, pessoal. É a soma dos lados, tá? Isso aqui vai ser H também. E aqui também vai ser B. Se eu fosse calcular o perímetro aqui, seria 2B mais 2H. Aqui não precisa gravar fórmula, é só somar os lados, tá bom? Em geral, o perímetro não tem fórmula. O cara te deu lá uma figura no exercício de que é o perímetro, é só de somar os lados, tá? Quadrado, pessoal. Quadrado com certeza vocês já conhecem, né? Como é que a gente constrói aqui um quadrado? Vamos lá. É uma figura que tem todos os lados iguais e todos os ângulos internos iguais a 90 graus, tá bom? Então, aqui é 90, aqui é 90, aqui é 90, aqui é 90. E esses caras são todos iguais, né? Vou chamar de L, aqui é L, aqui é L, aqui é L, aqui é L. Qual é a área do quadrado? L ao quadrado, tá bom? É a mesma coisa do retângulo, base vezes altura, L vezes L vai dar L ao quadrado, certo? Perímetro do quadrado é bem fácil, é só somar os quatro lados vai dar 4L, tá bom? O quadrado é o cara mais fácil aí, né? Não tem muito o que fazer. Paralelogramo, tenho certeza que vocês não lembram mais o que é um paralelogramo, né? Vamos definir aqui. Um paralelogramo, pessoal, é toda figura que tem os lados opostos paralelos e congruentes, tá bom? Alguma coisa nesse sentido aqui, tá? Os lados opostos são paralelos e congruentes. Significa o quê? Esse cara aqui tem o mesmo tamanho desse cara e esse cara aqui tem o mesmo tamanho desse cara. Certo? Qual é a diferença dele para o retângulo? É que aqui os ângulos, obviamente, que eles não são iguais a 90 graus, tá? Essa aqui é a diferença. Então eu vou chamar esse aqui de B e vou chamar esse cara aqui de A. Aqui também vai ser B, aqui também vai ser A. O perímetro dele vai ser, obviamente, 2B mais 2A, né? A soma dos quatro lados. E a área do paralelogramo vai ser quem? Bom, a área, pessoal, se liguem, não é B vezes A. Por quê? Tem que ser a base vezes a altura. Se eu considerar esse cara aqui como sendo a minha base, a minha altura vai ser esse cara bem aqui, ó. Então, esse cara bem aqui vai ser a minha altura. Então, é base vezes a altura. Certo? Fiquem espertos aí, tá bom? Trapézio. Quem é o trapézio, pessoal? Como é que a gente constrói um trapézio? Vamos lá. Também é um quadrilátero, tá? Vai ser um cara desse tipo bem aqui, é um trapézio. Pronto. Trapézio, eu vou chamar esse cara aqui de baixo de Bzão, que seria a base maior, esse de cima aqui de Bzinho, que seria a base menor, tá? E vou traçar aqui de novo uma altura. Então, a área do trapézio vai ser base maior mais base menor, parêntese, tá? Dentro do parêntese, vezes a altura dividido por 2, tá bom? Esse cara aqui é a área do trapézio, tá? Perímetro é só somar os lados, né? Aqui eu vou chamar, sei lá, de C e aqui de D. Aí, somando os lados, você vai ter o perímetro. E aí, só lembrando que tem um carinho especial aqui, né? Existe o trapézio isósceles, tá bom? É um carinho especial. O que que é um trapézio isósceles? Ele tem dois lados iguais, né? Os lados não paralelos. Seria alguma coisa assim, tá? Alguma coisa assim. Não sei se meu desenho vai prestar, mas enfim, seria, seria esse lado aqui igual a esse lado, tá bom?
Aqui eu tenho um lado L, um lado L, sei lá. Aqui eu vou ter a base maior, aqui eu vou ter a base menor. Então esse cara aqui seria um trapézio isósceles. Ele tem os lados não paralelos congruentes. Losango, tenho certeza também que alguns de vocês não sabem o que é um losango. Bora tentar desenhar aqui um losango. Losango é só tu pensar na bandeira do Brasil, tá? Pensa naquele carinha lá de amarelo da bandeira do Brasil. Pessoal, o que é um losango? O que a gente define como sendo um losango? Ele tem, assim como o quadrado, ele tem os 4 lados iguais. Aqui eu posso chamar de L, de L, de L, de L. Então, por que ele não é um quadrado? É simples, pessoal. Porque esses ângulos aqui, eles não são 90 graus. No quadrado tem que ser 90 graus, tá bom? Essa aqui é a diferença dele para o quadrado. E aí eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou traçar duas diagonais aqui. Vou traçar uma diagonal bem aqui. Saiu podre minha diagonal. Mas eu vou traçar aqui uma diagonal. Continuou podre, mas enfim. E aqui eu vou traçar outra diagonal. Então imagina que essa de cima aqui seja uma diagonal D1 e essa aqui horizontal seja uma diagonal D2. A área do losango ela vai ser dada por D1 vezes D2 dividido por 2, tá bom? É o produto das diagonais dividido por 2, certo? Vamos em frente. Ah, só finalmente chegamos no exercício, né? Bora treinar um pouco essas fórmulas aí, pessoal. O primeiro aqui, bem tranquilo, né? O quadrado na letra A. Bom, se esse é o quadrado, eu sei que todos os lados valem 6, tá? Então, a área desse cara aqui vai ser L ao quadrado, né? A área desse cara vai ser 6 ao quadrado, que é igual a 36. Ele fala que metro é a unidade, então vai dar 36 metros quadrados, certo? Então vamos lá seguir, vamos continuar. Letra B, o retângulo aqui. A área do retângulo vai ser base vezes altura, tá? A base vale 8 e a altura aqui vale 5, né? Lembrando que isso aqui também são todos os ângulos iguais a 90 graus, tá? Então aqui a área vai ser 8 vezes 5, 40 metros quadrados. Pessoal, bem tranquilo. Esses caras são bem tranquilos aqui. Só para a gente treinar a fórmula, tá? Paralelogramo. Quem vai ser a área? Bom, a área, como eu falei, ela não é o produto dos lados. No paralelogramo vai ser a base vezes a altura. A altura aqui é 3, olha. Então a base vale 6 e a altura vale 3. Logo, a área vai ser 18 metros quadrados, certo? Letra D aqui. Letra D, a gente tem um losango, né? E aí no losango, ele deu aqui as diagonais. Deixa eu ver se eu me localizo. Tá, a diagonal horizontal aqui, ó, vamos lembrar da fórmula, tá? D1 vezes D2 dividido por 2. A diagonal horizontal aqui vale 6, tá aqui, ó, esse cara. E a diagonal principal aqui, né? Principal não, desculpa, a vertical vale 8, né? A gente não precisou dessa informação aqui do lado, tá? Apesar de todos os lados serem 5, não dá para aplicar a fórmula do quadrado, de fazer 5 ao quadrado. Vai dar problema. Então aqui vai dar 24 metros quadrados, tá? Quando eu fizer essa continha aqui, vai dar 24 metros quadrados. Não reparem aqui nas letras, né? Coisa de doido. Da D pulou para G, tá? Não reparem nas letras. Pessoal, aqui a gente tem um trapézio, tá bom? Trapézio, vamos lembrar da fórmula. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, né? Então esse cara aqui vai dar o quê? A base maior é 10, base menor vale 6, vezes a altura que é 5, dividido por 2, que vai dar 16 vezes 5. Resolve primeiro o parênteses, tá, pessoal? E vai dar 40 metros quadrados, tá? Fazendo a continha aqui, né? 16 por 2 dá 8, 8 vezes 5, 40. Certo? E finalmente aqui, finalmente não, né? A J ainda. Aqui tá mamão com açúcar, né? Outro triângulo, pessoal. Qual é a área aqui? Base, vou fazer direto aqui. Base vezes altura, dividido por 2, tá? Esquece que o triângulo tem que dividir por 2.
Isso aqui vai dar 15 metros quadrados, certo? Beleza, mais alguns aqui, ó. Quadrado. Ô, pessoal, essa aqui... Uma coisa do quadrado que eu esqueci de falar, tá? Ele deu aqui, ele não deu o lado do quadrado, que parece um losango, mas ele está falando que é um quadrado, tá? Então a gente tem que saber interpretar aqui. Os ângulos aqui são de 90 graus, tá? Bom, aqui ele não deu lado, ele deu uma diagonal, pessoal. Eu esqueci de falar, existe uma fórmula, tá? Da diagonal do quadrado, em função do lado. Vamos colocar aqui, né? Vamos colocar aqui. Fazer aqui rapidinho essa fórmula. É isso que ele está dando aqui, ó. Ele está dando essa diagonal. E aí eu esqueci completamente. Tá aqui, diagonal. Se eu tenho aqui um lado L e um lado L, posso aplicar o teorema de Pitágoras aqui, ó. Eu vou ter D ao quadrado igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. D ao quadrado é 2L ao quadrado. O D vai ser L raiz de 2. Gravem, pessoal, a fórmula da diagonal do quadrado. L raiz de 2. Tá? Agora sim a gente pode resolver o exercício. Porque aqui ele não deu o lado, ele deu a diagonal. A diagonal vale 8. Então, a diagonal que é 8 é igual a L raiz de 2. L é 8 dividido por raiz de 2. Vamos racionalizar aqui. Multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. O L vai dar 8 raiz de 2. Dividido por 2 vai dar 4 raiz de 2. Tá, mas ainda não é o que ele quer, né? O que ele quer é a área, né? Vou fazer aqui a área do quadrado. Vai ser igual a... Vou botar aqui, letra E, tá? A área do quadrado vai ser igual a L ao quadrado, né? Agora eu já achei aqui 4 raiz de 2 elevado ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16. O raiz de 2 ele corta, vai sobrar só o 2. 2 vezes 16 vai dar 32 metros ao quadrado. Fechou? Paralelogramo. Pessoal, fiquem de olho aí no paralelogramo. Nesse caso aqui, a minha base ela vai ser 6. Tá? Letra H aqui, a minha base vai ser 6. E a minha altura vai ser o 2, tá bom? O lado 4 eu não vou usar na fórmula. Então vai dar 12 metros ao quadrado. E esse triângulo aí só fez um H, né? A base aqui, minha base aqui vai ser 7, ó. 2, esse aqui vale 2, esse aqui vale 5. Somando, vai dar 7, né? Então vai ser base vezes altura dividido por 2, onde a minha base vale 7. E a minha altura aqui, ó, vai ser o 6, tá? Ele só mudou a perspectiva, ele pegou o triângulo, né, e mudou aí a perspectiva dele, né, rotacionou ele. Então aqui vai dar 6 por 2, 3, 3 vezes 7 vai dar 21 metros ao quadrado. Certo? Ih, rapaz, o negócio não acaba. Ó, trapézio a gente já fez trapézio. Isso aqui é um trapézio retângulo, tá? Esqueci de falar, mas isso aqui não é um trapézio retângulo. É quando a gente tem aqui, olha, um dos lados perpendicular às bases, tá bom? Não vai influenciar, não tem nenhuma fórmula diferente para ele, tá? Aqui a altura seria o 3, a base maior 8 e a base menor 4. Vou deixar para vocês fazerem esse aqui também vou deixar para vocês fazerem, tá bom? Losango não tem o que fazer, tá? O que eu vou fazer? O que eu vou falar aqui do losango? Só vou comentar. Ele tem uma propriedade que ele intercepta as diagonais exatamente no ponto médio, ou seja, se isso aqui vale 5, esse pedaço aqui, olha, também vai valer 5. E se esse pedaço vale 4, esse pedaço aqui também vai valer 4. Então, a diagonal 1 vai ser 4 mais 4, 8. E a diagonal 2 vai ser 5 mais 5, 10. Aí é só jogar na fórmula, tá? Que a gente viu anteriormente. D1 vezes D2 dividido por 2. Então, essa aí fica para dever de casa, para vocês fazerem. Fechou? Comprimento da circunferência. Vamos lá. Esse C aqui seria o comprimento de uma circunferência, tá? Ele é igual a, sem rodeios, pessoal, vamos direto, 2πr, tá bom? Sem rodeios. A nossa aula não ficar muito extensa. Só fazer uma diferença aqui. O que é uma circunferência e o que é um círculo, pessoal? Qual a diferença de círculo para circunferência?
Aí eu vou fazer para vocês uma analogia. Vamos pensar numa pizza com borda. Vamos supor que a borda, aquilo ali a gente chama de circunferência. Seria só a linha de fora. Agora a massa, a parte de dentro, a gente chama de círculo. Então quando a gente fala de circunferência, a gente está falando de comprimento, tá? Que é essa parte de fora aqui, ó. Essa parte de fora aqui, ó. É o comprimento, a circunferência. Agora, quando a gente inclui a área de dentro, a gente chama de círculo, tá bom? Essa que é a diferença, tá? Então, o comprimento da circunferência é 2πr, sem rodeios, tá? Comprimento de um arco de circunferência. Pessoal, o arco de circunferência seria esse L bem aqui, olha. Esse cara bem aqui, olha. Como é que eu faria para achar só esse pedacinho bem aqui, sabendo que esse ângulo central aqui é alfa, que o raio é R? Olha só o que eu vou fazer. É uma regra de 3, é simples. Se eu tenho uma volta completa aqui, ó, uma volta completa, que é 360 graus, ela equivale a um comprimento de 2πr, tá? Se eu pegar esse ângulo aqui, alfa, tá bom? Se eu pegar esse ângulo alfa, eu vou ter esse comprimentozinho L, tá bom? Então, 360 vezes o L é igual a 2πr alfa. Logo, o meu L vai ser 2πr alfa dividido por 360, tá? Isso se o ângulo estiver em graus. E se o ângulo estiver em radianos, aí vai ser assim, olha. 2π radianos está para 2πr, assim como o ângulo alfa em radianos está para o comprimento L. Eu quero saber quem é o L. Então vai ficar L vezes 2π igual a 2πr alfa. E aí fica até mais fácil, porque eu posso cortar esse 2π com esse 2π. Se o alfa estiver em radianos, a minha fórmula vai ser só isso aqui, olha, R alfa, tá? Então aqui o alfa está em graus e aqui o alfa está em radianos, tá bom? Fechou? Tranquilo, né? Então, o exercício aqui, ó, determine o comprimento do arco menor AB, dado o raio de 90 centímetros e o ângulo central. Pessoal, esse aqui é bem fácil, porque ele quer só o comprimento do arco AB, é o que a gente acabou de ver, né? Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, olha. Se eu fosse traçar mais um cara desse aqui, mais um cara desse aqui, ó. Aí vamos lembrar lá da tia Maricotinha, fração. Isso aqui é 1/4, né? Esse carinha aqui, ele equivale a 1/4, tá? Do comprimento total da circunferência. Então, basta eu pegar o comprimento da circunferência, que é 2πr, e dividir por 4. E eu vou ter esse cara bem aqui, que ele quer, que é o AB, né? Basta dividir por 4, ó. Então, quanto vale? Quanto vale o raio? 90, né? O raio vale 90, tá? Aqui cancela, vai dar 45, tá? Então, esse lado aqui vai dar 45π, né? Isso aqui vai dar, isso aqui não é C, isso aqui é L, é o ladozinho, ou é o comprimento AB aí que eu tô achando, tá? Que eu chamei de L. Então, 45π centímetros, né? Me deu a unidade em centímetros. Essa aqui é a letra A. E vamos fazer agora a letra B. Bom, a letra B está em graus aqui, ó. Não preciso gravar fórmula, pessoal. Não gosto de gravar fórmula. O que eu posso fazer aqui? O comprimento 2πr está para 360 graus, assim como esse cara aqui eu vou chamar de L, é o que eu quero achar, está para 60 graus aqui. Então vai ficar L vezes 360 é igual a 2πr vezes 60. O L vai ser 2 vezes π vezes o raio, que é 90, vezes 60, dividido por 360. E aqui é só fazer conta, né? Posso cortar um zero desse com um zero desse. Posso simplificar por 6 aqui. Aqui vai ficar 1, né? Aqui vai ficar 6. Posso simplificar ainda aqui, né? Por 3. Melhor. Aqui, ó. Por 2 aqui vai dar 1. Aqui por 2 embaixo vai dar 3. Em cima, 90 dividido por 3 vai dar 30, né? Então, esse cara aqui todinho vai dar 30π centímetros. Certo? Só simplificar aí, pessoal. Área do círculo, direto também, pessoal. Vamos fazer direto. Qual é a área do círculo? A área do círculo é igual a π
vezes o R ao quadrado. Que eu falei, né? Quando a gente fala de área, a gente está falando já de círculo. Não cabe a gente falar a área da circunferência, tá? Porque circunferência seria só a linha de fora. πr ao quadrado. Área do setor circular. Pessoal, aqui é bem parecido, tá? O setor circular seria só esse cara daqui de dentro, ó. É bem parecido. πr ao quadrado está para 360 graus. Tá? Assim como esse ângulo alfa, bem aqui, está para a área do... Vou chamar de SC, área do setor circular. Tá? Então, a área do setor circular vai ser alfa vezes πr ao quadrado dividido por 360 graus, tá? Não precisa gravar essa fórmula, é só lembrar de fazer a regra de 3. E se esse cara aqui tivesse em radianos, seria, em vez de 360, seria 2π radianos, se o alfa tivesse em radianos, tá? Aqui seria o alfa em radianos. Como é que ficaria a fórmula? A área do setor circular seria πr ao quadrado vezes alfa, né, dividido por 2πr. Tá? Opa, dividido por 2π. Dividido por 2π. Cancela esse π com esse π. Então, a fórmula do setor circular, caso esse alfa esteja em radianos, seria r quadrado alfa dividido por 2. Mais uma vez, não precisa gravar essas fórmulas. Eu só estou mostrando aqui, porque a ideia seria você lembrar de fazer a regra de 3, né? Que aí sai rapidinho também. Certo? Mais uma vez, né? Pegamos aí os exercícios das figuras, tá? Do Fundamentos de Matemática Elementar, volume 9, volume de Geometria Plana. Certo, pessoal? Na aula que vem a gente vê alguns exercícios mais bem elaborados, mais contextualizados, do Enem, inclusive, de Geometria Plana. Fechou?